Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 27 de setembro de 2024, falaremos sobre esportes. A gente vai comentar sobre o novo CEO da Nike, falar um pouco sobre gestão de crise, mudanças estratégicas. Depois a gente vai comentar sobre a Ticket Sports e a Ingresse e o mercado de eventos esportivos, e a Total Pass da Smart Fit perseguindo o mercado da Well Hub. Falando sobre M&A, vamos falar sobre a CMA-CGM comprando a Santos Brasil no mercado de transportes marítimos e, por fim, a discussão do Journal Jovens e a Gestão do Tempo. E para me acompanhar nessa incrível jornada, estou aqui com o nosso instrutor de estratégia e negociação, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está nos escutando ou nos assistindo nas principais plataformas de streamings por aí. É um prazer estar aqui nessa bancada mais essa semana, Habib. São muitos assuntos interessantes essa semana. Vou ter o prazer hoje de comentar sobre empresas das quais sou usuário ou participante, né? Então é bem bacana quando a gente consegue compartilhar com propriedade, usamos os produtos dos quais conhecemos e vamos comentar aqui. É isso, Habib. Obrigado pelo convite mais essa semana e bora lá que tem bastante notícia para comentar. Eu que agradeço por você estar aqui e me diz uma coisa, daqui a pouco você vai dar aula de estratégia no GBP, não vai não, Yuri? Vou sim, Habib. Darei aula em breve. Acho que daqui 2 semanas ou 3 estarei lecionando aulas de estratégia, que é a matéria que eu mais gosto, porque estratégia é aplicar o resumo total aí de curso do GBP, do Strategy and Finance. É ali que a gente toma a decisão de verdade e aplica os conceitos, Habib. E ó, é muita coisa que a gente fala em estratégia, hein, pessoal? A gente fala sobre competição, aborda as 5 forças de Porter, estratégias genéricas, outros frameworks voltados para competição e vantagens competitivas. A gente fala sobre estratégia de portfólio, indústria 4.0, estratégia na área da internet, responsabilidade social corporativa. São vários temas dentro de estratégia que são abordados no General Business Program e no Strategy and Finance, dois cursos que, a propósito, estão com inscrições abertas para as turmas do primeiro semestre de 2025. Nesse momento, a gente está trabalhando gestão de marketing com a turma. Alguns temas a gente vai falar aqui no episódio de hoje sobre segmentação, público-alvo e também gestão de marketing, portfólio de produtos, pivotagem, o Yuri vai comentar também, que também é tema que a gente aborda junto com estratégia. Um grande diferencial do GBP é que a gente trabalha as disciplinas conectadas entre si. A gente consegue ligar a parte de finanças com marketing, com estratégia, com negociação, com investimentos, e a gente trabalha tudo isso em conjunto, com o intuito de te transformar num profissional completo, que entenda de todas as áreas, facilitando assim o seu crescimento, sua aceleração de carreira nas principais áreas do mercado de trabalho, consultorias, mercado financeiro, ahm, indústrias, tecnologia. Então, o GBP especificamente, o General Business Program, foi desenhado com esse objetivo, de trazer para você que está entrando no mercado de trabalho esse conhecimento abrangente, generalista, com muita análise crítica, bem aprofundado, para você poder alavancar sua carreira. Então, as inscrições estão abertas, o link está aqui na descrição. E para você que já tem mais experiência, faz a gestão de uma área, de um PNL, de uma empresa, o Strategy and Finance, ele traz várias ferramentas que são aplicáveis no seu dia a dia para que você possa otimizar os resultados da sua companhia ou da sua área. A ideia é que você possa trazer os conhecimentos do curso para dentro do seu ferramental aí de soluções para tomada de decisão. E uma coisa muito interessante do Strategy and Finance é que a gente junta um grupo de executivos, gestores, pessoas que têm experiência para compartilhar, para fazer essa troca. É muito legal quando a gente vê uma pessoa de uma área de tecnologia falando sobre uma experiência que ele teve e dando algum insight, dando alguma ideia para uma pessoa da área da indústria, por exemplo, colocar isso dentro da área dela ou da empresa dela. Então, essas trocas elas se tornam muito ricas. E se você quiser participar da próxima turma, o link também
tá aqui na descrição. Tem outros cursos da BTC com inscrições abertas, o Excel Plus Business Program, onde a gente trabalha muito modelagem de Excel, automatização, VBA. Também, caso você queira conhecer, acompanhe aqui na descrição. Bom, vamos começar, Yuri. A gente tem bastante coisa para comentar. Falando em comentar, caso você queira sugerir notícias para a gente fazer aqui, pode deixar seu comentário, seja no Spotify, seja no YouTube, que a gente vai ler e analisar para colocar nos próximos episódios com muito carinho. Mas vamos começar então. A primeira notícia que a gente pegou para comentar é do Neofeed, e o título é: Nike recruta, entre aspas, executivo aposentado para tentar acelerar o passo. Yuri, queria que você comentasse um pouco sobre essa movimentação da Nike no topo, né, da sua estrutura hierárquica, complementando uma análise já realizada aqui dentro do BTCcast. Bora lá. Bom, primeiro que o Renato Aracaki fez uma análise absolutamente completa, Habib, sobre os financials da Nike. Foi muito bom, esse episódio, até me elucidou algumas tomadas de decisões. Então, compartilhamos aqui, vá lá, escute, assista, preste bastante atenção. Mas eu quero trazer a discussão além dos financials e a discussão sobre gestão de crise, desafios desse novo CEO e a questão da cultura organizacional. Bom, as decisões estratégicas, elas culminaram nessa atual crise ou potencial crise que a Nike está vivendo e como financeiro, né, junto a isso foi levado a essa consequência. Bom, financeiro, ele dá dados para a gente, estratégia baseada no financeiro, toma a decisão e a gente vê, analisa, critica, elogia as consequências. E é isso que eu vou fazer agora. Bom, tivemos alguns fatos aqui pós 2019. 2019 foi quando o CEO da Nike foi trocado. Na época, houve um escândalo, uma crise relacionada a dopings com atletas patrocinados pela Nike, que o CEO sabia. Aí, em 2020, assumiu o cargo o Dona Roy, que tinha que tomar algumas decisões, como CEO, analisando dados ali financeiros e tomando decisões estratégicas. Ele, durante 4 anos, assumiu esse cargo, 4 para quase 5 anos, né? Bom, ele teve 3 tomadas de decisões. Primeiro, baseada nos financials, decisão de não priorizar P&D. Aqui foi absolutamente contra a missão da empresa. Na declaração de missão da empresa, a Nike fala de inspiração, marketing e de inovação, P&D. Então a Nike é bastante conhecida pela inovação nos tecidos, na tecnologia, principalmente dos seus tênis e materiais esportivos. A decisão do CEO em 2020 foi: vamos implementar aí, colocar mais energia no que a gente já sabe que tem resultado, que tem margem, que tem volume. O segundo ponto é que os baixos resultados financeiros, principalmente de vendas, ali no GMV, se deu boa parte disso por causa de pandemia, né? Ele teve que reduzir custos. Então, ele puxou a empresa para, dado que estamos em crise, não estamos investindo em P&D, vamos reduzir custo. E terceiro, Habib, foi uma infeliz declaração do CEO que culpou o home office, ou seja, colocou a culpa no resultado ruim nos colaboradores da empresa. Você é um líder, fala mal da liderança, a empresa inteira se voltou contra ele, ou boa parte da empresa se voltou contra ele, e isso culminou em ele perder o que a gente chama no mercado corporativo dos artefatos de cultura, que são as pessoas que fazem parte dessa organização. As pessoas podem ser da própria empresa, os clientes, os colaboradores da própria empresa ali, os clientes e, no limite, a equipe dele, né? E a equipe dele acabou saindo, ele perdeu peças importantes da sua equipe, porque no limite o líder não fazia mais o papel de liderar. Culpar os colaboradores pelo home office aqui é achar uma culpa por uma tomada de decisão estratégica errada do passado. Aqui é não aplicar energia ou dinheiro, investimento no P&D. Bom, o novo CEO, desde 2020,
Ele saiu agora e depois de não conseguir dar seguimento a tudo que foi construído até então pela Nike. A Nike andou de lado no último período e a expectativa de receita lançada até o final de 2024, o guidance, né, como a gente chama, ele foi de mal a pior. O mercado analisou muito mal isso e foi feita a troca pelo novo CEO, uma pessoa que tem quase 2 décadas de Nike, no limite, conhece toda a cultura, acompanhou o fundador, acompanhou essas trocas de gestão, nos últimos anos foi C-level da empresa, ou eles chamam de VP ali, mas é o presidente da empresa, então ele acompanhou bastante. Ele vai ter um desafio enorme agora para voltar a Nike ao que era antes. Mas aqui eu quero chamar a atenção para alguns pontos. A tomada de decisão estratégica no limite equivocada, culminou com esses resultados ruins, abriu margem para novos entrantes no mercado, tais quais 2 empresas, uma a Roca e a outra a On, da On Running, que vende produtos aqui no Brasil na Track and Field. 2 empresas que, por nicho, passaram, Habib, a fabricar tênis de corrida. Então, entraram no nicho dos corredores do mundo e estão conseguindo, chegaram a 5% já de todos os produtos vendidos em corridas. E muito boa parte disso era da Nike. Eu preciso fazer um depoimento aqui, Rabi, porque eu não sei como, nem quando, mas eu fui picado por esse bichinho. Eu sempre fui um Nike maníaco. Eu joguei bola minha vida inteira, joguei futsal. Minhas chuteiras todas foram da Nike minha vida inteira. Eu adorava. Para mim tem o formato do meu pé, enfim, eu adoro. E quando eu passei a correr, há 5, 6 anos atrás, com mais assiduidade, pasme, meus últimos 2 tênis é da On Running. E eu não lembro por que que eu comprei e deixei de comprar Nike. Talvez porque eu não tenha sido mais impactado com esse P&D, com esse produto diferente. Enfim, eu acredito que o que aconteceu comigo é o que tem acontecido com muitos clientes da Nike. Eu comprei o Air Jordan, que é um dos pilares da Nike ainda, mas como um produto de passeio e não como um produto de esporte. De esporte, eu comprei 2 da On Running e comprei um da Oca recentemente. Ou seja, o que aconteceu comigo como cliente pode ter acontecido com muita gente. Os financials estão aí para provar isso e estimo que o novo CEO vai ter 3 grandes desafios. O primeiro, reconstruir a cultura organizacional, recolocar as pessoas estratégicas no lugar certo. Talvez reintegrar as pessoas que saíram. O segundo ponto, entregar resultado para o mercado. E o terceiro, regular investimento para entregar esse resultado. Ou seja, vai ter que gastar mais para recuperar ou reconstruir o mercado que a Nike arduamente demorou a construir. É um desafio e tanto. Eu quero acompanhar de perto, porque ele tem não só uma crise de organização ou de pessoas, mas também uma crise financeira. Segurar o mercado financeiro de investidores não é trivial. Tem que dar resultado, tem que dar lucro, tem que crescer. Ou seja, boa sorte aos investidores da Nike, boa sorte ao novo CEO e que tomadas de decisões sejam ajustadas. Muito provavelmente o conselho está a par disso, né? Ele não tomou a decisão sozinho. Então, venha fazer os cursos da BTC, do GBP, porque te ajuda a tomar essas decisões e não cometer erros tão graves quanto esse. E aí, demorou 4 anos para a Nike ter esse problema explícito. Quanto tempo ela vai demorar para reconstruir isso? Ela não vai ter 4 anos, porque ela vai perder muito mercado. Ou seja, melhor um fim horrível do que um horror sem fim. Acaba com isso logo, resolve dar o próximo passo e boa sorte ao novo CEO. Eu já falei pra você que eu sou fã dessa frase, né? É muito boa essa frase. Melhor um fim horrível do que um horror sem fim. E eu concordo plenamente com ela. Um outro ponto é que o currículo do novo CEO, né, foi viralizado aí também, mostrando que é uma pessoa que começou como estagiário, agora é CEO e tal. Enfim, além desse aspecto, você comentou sobre os esportes e especificamente sobre corrida. E era um nicho que a Nike estava esforçada para crescer e acabou, né, perdendo uma parte do market share para essas novas empresas que você comentou, mas já percebeu que era um mercado em crescimento. Isso nos leva à próxima notícia do BTC Journal. Essa daqui é do Brasil Journal e o título é:
Ingresse compra a Ticket Sports, que vende o Iron Man e a São Silvestre. A notícia fala sobre a aquisição da Ticket Sports, que é essa empresa de eventos esportivos, pela Ingresse, uma das maiores empresas de venda de ingressos para eventos por aqui. Para entender melhor, a gente tem que conhecer um pouquinho melhor das duas. A Ticket Sports, ela faz a operação de venda de ingressos de corrida de rua, ciclismo, triatlo, Ironman, trilhas, caminhadas, night run, até corrida de cachorro eu vi lá no site. Uma das maiores que eles têm é a São Silvestre, talvez a corrida mais famosa do país. Eu ficava brincando que era um absurdo pagar para correr na rua, né, Yuri? Em alguns momentos eu ainda acho, mas é algo para ser considerado como um evento cultural ou de entretenimento. Tem a preparação, tem a vestimenta, a competição, música, premiação, uma série de aspectos que transcendem o esporte. Isso contribuiu para o crescimento dessas corridas, desses eventos e da Ticket Sports. E depois o Yuri vai ponderar sobre a mudança de hábito de consumo também que está aqui na notícia. A Ingresse, por outro lado, ela foca em eventos musicais, festivais, festas, baladas, shows. Agora também entrou em jogos de futebol, ela vende ingressos para jogos de futebol. E essa diversificação aproximou a atuação da Ingresse da atuação da Ticket Sports. E talvez nesse movimento eles viram valor na aquisição. A Ingresse surgiu em 2014 e cresceu muito por aquisição, chegando a realizar 7 até então. As últimas foram a Black Tag, de eventos universitários, a Ingresso Live e a Virtual Ticket, que são ambas focadas em música. O fundador da Ingresso, Gabriel Benarrosa, ele comenta sobre a tendência de consumo e estilo de vida. Olha só que legal. Abre aspas aqui para o Gabriel. Antes, todo mundo queria passar o ano novo indo em festa por 5 dias seguidos. Hoje, as pessoas não querem mais isso. Elas querem ir à festa um dia, fazer yoga no outro, ir numa corrida num terceiro. Fecha aspas. Ele diz, e está na reportagem, que 20% dos clientes da Ingresse não querem mais consumir álcool nos eventos. Pessoal, é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com declarações que podem levar um engano, de certa maneira, de que determinada opinião ou determinada visão corresponde a algo que seja estatisticamente relevante. Tá? Então, num primeiro momento, a gente pode pegar essa frase do Gabriel Benarrosa e pensar, poxa, essa é a visão dele, isso é o que está passando para ele. E as equipes de marketing têm que ficar atentas a isso, sair do âmbito da opinião pessoal e entrar nos dados. No entanto, a gente está falando aqui do fundador de uma das líderes em venda de ingressos para eventos no Brasil. Ou seja, ele tem uma máquina de dados na mão. Se ele está falando isso, eu tendo a acreditar porque ele tem uma base mais estatística e não só um achismo por trás disso. E se for esse o caso mesmo, acredito que a gente está lidando com uma alteração de hábitos de vida, estilo de vida. Em marketing, a gente fala sobre as segmentações usadas para a definição de um público-alvo. Uma dessas segmentações é a psicográfica, que está conectada com estilo de vida e hábito de consumo. Essa é a segmentação que está presente aqui e que é necessária para que seja modelada toda a gestão de marketing, desde o portfólio de produtos até a publicidade. E nisso, né, a gente estabelece todo o escopo de gestão de marketing do GBP, que começa com valor ao cliente, proposta de valor, falando sobre segmentação e definição de público-alvo, entrando na gestão de marketing muito embasada pelo modelo dos 4 Ps de marketing. Então, essa mudança que o Gabriel colocou aqui, exige uma mudança de gestão de marketing que envolve portfólio, envolve produto, envolve precificação, envolve canais de marketing, praça e envolve também a promoção. O modelo de negócios de ambas as empresas se ancora no take rate. As empresas divulgam os eventos, operam as vendas, tal, e ficam com uma parte da receita. Ou seja, aqui a gente tem o GMV, o valor geral de vendas, né, o Gross Merchandising Value em inglês, que lida com todo o valor transacionado. E a gente tem a receita, que é a parte que sobra para as revendedoras de ingresso, operadoras e tal. O GMV da Ticket Sports foi de 300 milhões de reais em 2023. Já o da Ingress foi de 1,2 bi.
O discurso da Ingresse é de que as empresas adquiridas vão crescer de forma mais rápida por causa da tecnologia presente na operação deles, gerando economia de escopo, aumento de produtividade, além de um colchão financeiro para ajudar em divulgação. Essa folga financeira, inclusive, ajuda até os organizadores de eventos. A Ingresse, ela criou um FDIC, um fundo de investimento em direitos creditórios, que adianta recurso para os eventos. Já emprestaram mais de 70 milhões de reais. Enfim, me parece uma boa estratégia para ambas as empresas, conquistando boas sinergias, pelo menos no papel, e com aumento de GMV. Tendo boa margem, tende ao sucesso. Yuri, você que é um consumidor das corridas de rua, enfim, de eventos, enfim, de esportes como um todo, né? Queria que você comentasse um pouco a sua visão sobre, principalmente, a tendência de consumo, mas o que tange toda essa notícia também. Boa, Habib. Eu fiquei surpreso com esse movimento e, para mim, a Ingresse estrategicamente antecipa um movimento das pessoas, pelo menos as quais eu tenho me envolvido ou visto no mercado, Habib. Então, tenho três dados para trazer para vocês. O primeiro é: o consumo de álcool tem diminuído. É isso que o executivo posicionou aqui. Eu tenho visto isso em baladas, em festas que eu tenho ido. Então, aquele combo de vodka e energético, aquela coisa toda de sair maluco, carregado da balada, que eu via há 10, 15 anos atrás nas baladas, eu não tenho visto mais. E eu não estou um frequentador assíduo das noites, pelo menos de São Paulo, mas as que eu tenho ido, eu tenho visto um comportamento diferente. Dado que parte da receita da Ingresse no passado eram baladas, no que a gente considera open bar, eventos open bar, e o consumo de álcool tem diminuído, ela tem que manter a receita dela e crescer a receita dela, e ela vai para essa parte de esportes, de eventos. Então, ela antecipa um movimento de que está acontecendo na sociedade, pelo menos neste mundo no qual eu estou inserido, de que as pessoas tendem a cuidar mais da mente, do corpo, fazer mais exercícios. Hoje não é mais uma opção você treinar, é uma necessidade. A gente já sabe, já descobriu, provado cientificamente, que temos que nos alimentar direito, cuidar da mente, fazer exercício físico. Isso já é uma premissa básica. Se você ainda não faz, você está atrasado, fora do mercado. Sempre é um dia bom para começar o dia de hoje. Daqui para frente, comece em algum momento, mas faça, cuide de você. Então, entrou nesse mercado, Habib, lendo um movimento de declínio, talvez, das receitas em função do álcool. E o segundo ponto que eu queria trazer em relação à Ingresse é que ela cresce muito rápido. Ela abocanha, por exemplo, eventos esportivos como futebol, então diversifica portfólio, tal qual as corridas. E o terceiro ponto, além dessa diversificação de portfólio, é a Ingresse poder, no limite, mapear o potencial de consumo das pessoas. Então, eu sei aonde ela curte à noite, eu sei o tipo de exercício que ela gosta de fazer e, por fim, o que ela gosta no lazer. Então, facilita, vira uma grande plataforma de ingressos e, no limite, consolida. O que eu quero fazer hoje? Ah, com certeza, na Ingresse deve ter algum evento que vai me fazer bem ou que eu gosto e ela pode até sugerir isso para o cliente. Bom, isso vira uma retroalimentação de potenciais vendas e conhecer o comportamento do cliente, que hoje é um dos maiores ativos das empresas, saber os dados, comportamento de consumo de cada CPF, cada CNPJ, enfim, cada pessoa. Então, parabéns para a Ingresse por essa aquisição, excelente trabalho, e vamos ver aí que antecipação mais, Habib, eles vão fazer para consolidar esse mercado de tickets espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu gostei bastante do movimento estratégico e acho que também deve ser feito em antecipação a uma mudança de hábitos de consumo. Então, antes de esperar, a Ingress, por exemplo, ela está com expectativa de crescer bastante a receita esse ano, puxado também pelos eventos esportivos de ingresso de futebol que ela começou a vender, mas não quer dizer que essa mudança de consumo vai gerar uma queda de resultado imediata. Só que se ele observa essa mudança de consumo através de dados dentro da própria Ingresse, é legal se antecipar fazendo uma
aquisição ou um desenvolvimento de algo novo no portfólio e toda a gestão de marketing que envolve isso. Excelente. Vamos partir para a próxima notícia ainda em esportes? Neofeed. Total Pass, da Smart Fit, aperta o passo e mira a base de 25 mil academias na perseguição a Well Hub. Yuri, queria que você comentasse um pouco sobre essa notícia também aqui na sua área de esportes e academia. Habib, eu estou pivotando de carreira, né? Era estratégia, soft skills, marketing, aí de repente virou podcaster aqui, e agora vou virar coach de exercício, né? Só porque eu passei a fazer exercício assiduamente, rotineiramente aqui no meu dia a dia. Mas vamos lá. Falando sobre Total Pass, o atual CEO, Felipe Calbucci, ou Calbucci, não sei pronunciar, tem o papel, ele desde de fevereiro de 24, ele está no cargo de CEO, de manter o ritmo de escalada da plataforma de crescimento. Achei esse trocadilho Neofeed maravilhoso, parabéns por isso. Então, o Felipe aí é o responsável por essa escalada da empresa. Mas antes da chegada dele, já era um desafio e tanto, porque a empresa saiu do início de 23 até início de 24, de 8 mil para 18 mil academias em seu portfólio. Então, já era um crescimento absurdo, a base já estava bem grande e agora eles já são cerca de 20 mil cadastros, parceiros, academia. Bom, no Brasil, para vocês terem uma ideia, ouvintes, são cerca de 29 mil academias, ou seja, eles já têm praticamente aí 70% das potenciais academias cadastradas. E eles querem chegar a 25 mil nos próximos 6 meses. Resumindo, colocar todas as academias possíveis dentro da plataforma, pensando em Brasil. Bom, parte dessa marca, ou seja, das 20 mil academias, foi alcançada dada a compra por parte da Smart Fit, que é a dona da Total Pass, comprou a Velocity, que também engloba ali a Core, que é que é a academia mais gourmet e de funcional. Bom, aqui, só nesse ponto aqui, foram mais de 80 unidades colocadas na plataforma de uma vez. Bom, há uma mudança de portfólio, ou melhor, um acréscimo de portfólio, né, com esses estúdios, que é algo mais premium, e um canal de crescimento da Total Pass são as parcerias com as empresas todos os tamanhos. Mas, quando eles pensam em empresas grandes, eles querem atender não só a base dessas empresas, ou seja, os colaboradores com menor poder aquisitivo, mas também o board dessas empresas, os diretores, os C-levels, os gerentes dessas empresas. Mas para atender esse público, os produtos têm que ser diferenciados, tais quais esses estúdios que eles comentam aqui, que é algo mais privado, mais elitizado, mais gourmet, vamos chamar aqui do adjetivo, da caracterização que for. Bom, acrescenta-se aumento desse portfólio de academias, que eu vou chamar aqui de item 1, mais 2 pontos. O ponto 2 é o Total Nutri. Aqui vai desde análise de hábitos alimentares das pessoas que têm a plataforma, passa pela dieta mais adequada aos objetivos de cada pessoa e vai até conversas e entrevistas com nutricionistas ali, alguma ação por parte de médicos para te ajudar a se alimentar melhor. E o terceiro ponto, o Total Mind, que é focada na saúde mental. Tem terapia, meditação e qualidade mental daquelas pessoas. Então, exercício físico, comer melhor e cuidar da mente. 3 pilares essenciais para cuidar bem do seu corpo. Para finalizar, Habib, eu gostaria de trazer uma discussão sobre este ponto aqui, que não está abordado de maneira explícita na notícia, mas que tem acontecido aí nas entrelinhas ou no submundo jurídico do qual temos acesso. A Well Hub, que é a antiga Gympass, ela foi acusada pela Total Pass de romper o acordo no CAD relacionado a questões de exclusividades nas academias que a Gympass já tem. A Gympass mudou de nome, agora é Well Hub, ela tem exclusividade com algumas academias, só que respeitando o CAD, quando a Total Pass quer chegar aí a 25 mil academias, encontra uma barreira de entrada, que no limite é a exclusividade por parte da Well Hub, limitando assim a expansão da Total Pass. Então tem uma briga jurídica e o CEO se pronunciou, o CEO da Total Pass
se pronunciou aqui extraoficialmente na notícia, dizendo: ainda não temos uma opinião formada sobre o fato. Mas é ele que pediu para entrar com a ação. Então deve ter uma opinião, ele só não quer divulgar isso ao mercado, via imprensa, mas tem aí uma briga. E aí, Habib, não tem como não lembrar da briga de Uber Eats, no limite de Rappi, brigando com o iFood, que já estava consolidado no mercado e afins. Óbvio que a Total Pass aqui tem um poder de bala muito grande, está brigando forte com a Well Hub, mas essa briga está interessante de acompanhar. Tem que respeitar o CAD. Mas vamos lá, eu, Habib, gostaria de fazer um depoimento. Eu sou usuário do Total Pass e me beneficiei como cliente dessa guerra de preço entre a Well Hub e a Total Pass. Para as mesmas academias, para a região que eu gosto de treinar e afins, a Total Pass me ofereceu um voucher de desconto que eu achei excepcional, válido, acho que inteiro por 6 meses. Foi maravilhoso, Total Pass. Aceito patrocínio, pode patrocinar aqui a BTC. Estamos aqui pronto para vencer essa guerra. Well Hub, se você quiser me ter como cliente, é só me mandar um voucher com maior desconto, porque nesta hora sou cliente. E analisando as duas empresas, brincadeiras à parte aqui, já fui usuário da Gympass, da Well Hub não fui, depois que mudou de nome ou de gestão, mas a Total Pass me atende muito bem, então é um produto de qualidade. Não estou sendo pago para fazer essa propaganda, Habib, mas vale a pena conhecer o produto, principalmente para ouvinte, você cuidar de você, da sua mente, da sua dieta, que a gente sabe que é fator crítico de sucesso para a sua vida ser melhor. E eu, como consumidor, também sempre torço para a guerra de preço. Então, acho que fica bem claro aí, mas é um modelo de negócio que está em expansão, tem espaço para novos players, mas vai ter esse imbróglio no CAD e em relação a contratos de exclusividade, e a gente vai continuar acompanhando, certamente. Bom, vamos mudar de assunto? Vamos sair um pouco dos esportes e falar sobre transportes marítimos. Brasil Journal. Opportunity vende Santos Brasil para a CMA. Prêmio é de 20%. O banco Opportunity, ele vendeu os 48% que ele tinha na Santos Brasil, empresa de logística integrada e operação portuária. Ele vendeu para quem? Para CMA CGM, uma gigante global do mercado de transportes marítimos. A Santos Brasil opera 17% dos contêineres aqui no Brasil, sendo o maior terminal no Porto de Santos. Além disso, tem armazéns alfandegados, tem terminais de veículos, terminais a granéis, dentre outros. É uma empresa que negocia em bolsa. A gente tem acesso aos números, eu vou falar um pouquinho dos números de 2023 agora rapidinho. Receita de 2023, 2,1 bi de reais, um aumento de 10,5% em relação ao ano anterior. EBITDA de 1 bi e lucro líquido de 540 milhões. Tanto EBITDA como lucro líquido subiram bastante acima da receita, né? E o lucro líquido, inclusive, 17,4% de aumento. Empresa lucrativa, boa rentabilidade. Inclusive que estava à venda, mas não houve propostas tão boas no passado. Agora, com esse prêmio de 20%, agora parece que valeu a pena. A CMA CGM, cliente da BTC a propósito, é uma empresa francesa-libanesa, muito maior do que a Santos Brasil. A gente vai ver os resultados já já. Eles vão ainda, além dessa aquisição, levantar uma oferta pública de aquisição, a famosa OPA, ou não tão famosa, para comprar o restante da empresa e colocar toda a Santos Brasil em sua estrutura. A CMA, ela foi fundada em 1978 por Jacques Sadeh. O meu francês ele está meio rústico. O Jacques, ele é um libanês francês, nascido em Beirute, no Líbano, e que passou a infância e a juventude na Síria. Ele veio de uma família rica e desde cedo o pai dele incentivou ele a entender sobre transporte. Curioso. No ano de 78, salvo engano, ano em que minha mãe foi para o Líbano para conhecer a família, começou a Guerra Civil. Não foi minha mãe que começou a Guerra Civil, tá? E o Jaques, com a empresa pronta, se mudou para Marsella e a CMA começou a operar nesse mesmo ano de 78, operando rotas entre França, Líbano e Síria, que ele conhecia muito bem. Aí, no início dos anos 80, ele teve a jogada de mestre.
Ele viu que pouca gente viu naquele momento, que o centro da logística mundial seria o Extremo Oriente. Ele viu a China começando a crescer no comércio internacional e apostou suas fichas lá. Acertou, como vocês devem imaginar. A empresa começou como CMA, aí ela comprou a CGM, virou grupo CMA-CGM e depois fez algumas aquisições ao longo dos anos. Aqui no Brasil, uma das principais aquisições foi da Mercosul Line, que é uma empresa muito forte em cabotagem de contêineres. A cabotagem é o transporte entre portos, perto da costa. Pegando os números da CMA-CGM, que não é uma empresa tradeada, então é um pouco mais difícil, mas eles divulgam algumas coisas aqui. Eles tiveram em 2023 uma receita de 47 bi de dólares. É gigantesca. O problema é que essa receita caiu quase 37% em relação a 2022. E eles justificam falando que o mercado de entregas marítimas caiu muito, que de fato caiu, queda na demanda da Europa, dos Estados Unidos, com um leve aumento nos emergentes. Esse aumento dos emergentes mostra também, é mostrado pelo resultado da própria Santos Brasil. É uma empresa muito grande, tem 150 mil funcionários, atua em 160 países, boa parte da sua receita está na parte enfim, logística marítima, né, os navios e tal, 31 bi, e a logística também fora da parte marítima, 15 bi mais ou menos de receita, e provavelmente vocês já devem ter visto, se repararam em estrada, tal, caminhões com a marca CMA-CGM, então eles fazem também a logística continental, além da marítima. O EBITDA foi de 9 bi, uma queda de 73%. Essa queda, ela mostra uma coisa que a gente fala muito no GBP em relação a vantagens competitivas. Quando você liga uma empresa que é muito intensa em ativos, um modelo de negócios que é asset heavy, que a gente chama, esse modelo muitas vezes vai ter uma dependência muito grande do volume. E esse volume, né, seria a vantagem competitiva mais importante para esse modelo de negócio, que é a escala, ela se prejudica muito quando você reduz o tamanho, né, dessa escala toda, desse volume todo, porque a estrutura é difícil de mexer. Então, eles tiveram uma queda muito abrupta no EBITDA e no lucro líquido também caiu 85%, chegando a 3,6 bi, ainda positivo, ainda lucrativa, né, com uma rentabilidade razoável e pouco alavancada. A empresa tem hoje dívida líquida de 3,7 bi, para esse EBITDA de 2023, então a alavancagem de 0,4. Então é bem sólida. Mas teve aí esse probleminha no ano de 2023 e em 2024 já começou a se recuperar. Então, é uma oportunidade da CMA-CGM fortalecer sua posição em mercados emergentes, como o Brasil, através da operação portuária, que a Santos Brasil já tem, ou seja, expandindo ainda mais sua operação, em um local que está um pouco mais que tem possibilidades melhores de crescimento para diluir toda essa despesa e todos esses ativos que eles têm nessa gigantesca estrutura do grupo CMA-CGM. Yuri, você também, né, acho que já tem uma experiência acadêmica aí em relação a portos e estrutura portuária, né? É isso, Habib. Eu, em 2015, 14, eu estava fazendo meu TCC na conclusão da faculdade e eu tive o privilégio aí de visitar e fazer uma reengenharia do BTP, o Brasil Terminal Portuário, que na época era operado pela Santos Brasil. Então eu fui algumas vezes a Santos, ao canal de Santos, para ver, Habib, se a estrutura retroárea, ou seja, o piso que foi colocado ali neste terminal, se ele tinha capacidade de aguentar todos aqueles contêineres, os navios atracando naquele porto. Então, pensa quanto de inércia não tem um navio, né, movimentado aí pelas ondas, pelo vento, então batendo naquela estrutura. Então, o concreto, né, ele é preparado para receber carga de compressão com baixa tração, baixa contorção. Então, bateu o navio no porto, ok, mas pensa quando o navio vai sair, ele puxa o que a gente chama de estruturas de segurança ali para fazer essa ancoragem. Então, o concreto não é feito para tração na maioria das vezes, óbvio que tem algumas estruturas que sim.
e super difícil de calcular isso. Eu tive o prazer de calcular o estaqueamento, toda a capacidade de carga, e acabei conhecendo nesse momento a Santos Brasil. Faz bastante tempo, né? Ela operava, foi em 2015, mas quando eu vi essa notícia aqui, você comentando, eu achei bastante interessante, porque me deu um déjà vu aqui de retornar e lembrar que eu sou engenheiro civil, Habib, apesar de não parecer. Isso aí, orgulho das origens, cara. Enfim, e a CMA CGM e a Mercosul Line são clientes da BTC. A gente desenvolve alguns treinamentos para o time deles aqui no Brasil, time incrível. E se você quiser trazer treinamentos da BTC para sua empresa, para analisar aspectos estratégicos, financeiros, negociação, comunicação, análise de investimentos, gestão de marketing, inovação, uma série de temas, fala com a gente, manda uma mensagem, entra no nosso site, e o site está com o link aqui na descrição que a gente conversa com você, entende sua demanda, suas necessidades. Todos os treinamentos que a gente desenvolve para a empresa são personalizados. Então a gente coloca casos que são importantes para a empresa desenvolver, que são dores do time, tudo isso para melhor aplicabilidade do treinamento. Tem uma série de grandes empresas globais e nacionais, né, de Google, Bayer, Saint-Gobain, CMA CGM, passando por Grupo Boticário, Alpargatas, Vivo, Itaú, que depositam uma parte aí dos seus treinamentos para a gente, né, trazendo essa confiança que a gente agradece e segue nos trabalhos. Bom, vamos dar sequência, Yuri. Agora a gente vai para a discussão do BTC Journal. Valor econômico. Mais da metade dos jovens não faz gestão do próprio tempo, diz pesquisa. Eu gosto que as pesquisas no valor elas falam, né? Mas enfim, tirando esse aspecto do título, vamos lá, Yuri. Eu fiquei curioso quando eu vi o título da reportagem, depois o desenvolvimento da reportagem foi por um caminho um pouquinho diferente, mas eu queria ouvir um pouco a sua visão sobre o tema e principalmente a sua experiência de gestão do tempo que eu vejo como sendo extremamente eficaz e até os alunos e alunas do GVP se impressionam com as coisas que você faz dentro do seu dia ou da sua semana. Então, vamos lá, começa falando da notícia e depois compartilha sua experiência com a gente. Vamos lá. Bom, primeiro trazendo aqui, e obrigado, Habib, por essa chamada, por este elogio, de certa forma indireto. Vou comentar sobre tudo aqui. Bom, a notícia do valor é de uma empresa que chama Junior Achievement, JA Brasil. Ela levantou este grupo de pessoas. 61,9% dos jovens não fazem a gestão do tempo no dia a dia. A pesquisa ela é enviada com exclusividade aqui ao Valor e ela conclui algumas coisas, tais quais 60,2% das pessoas dizem se considerar organizados e 71,6% afirmam cumprir prazos e horários. Os resultados eles foram obtidos aí através de entrevistas. O espaço amostral são pessoas entre 15 e 30 anos. A maioria, a maior parte delas, estudou ou estuda em escola pública, então é um recorte bem específico socialmente falando. 49,5% dessas pessoas, das pessoas que responderam, estão inseridas no mercado de trabalho, então praticamente metade. 14% não trabalham e nem estudam. 36% estão matriculadas em alguma instituição de ensino ou realizam algum tipo de curso. Bom, o diretor executivo da JA do Brasil, o Alexandre Mutran, ele diz o seguinte, abre aspas, alguns jovens se acham organizados, mas quando vemos na prática, não se organizam. Eles não sabem fazer a divisão do tempo, não priorizam o que é importante e não pensam no que pode ser deixado para depois, avaliou ali o Alexandre Mutran. Bom, ele ressaltou ainda que as tarefas sem uma data de encerramento também devem ser consideradas como trabalho domésticos e obrigações familiares. Bom, trazendo um pouco da minha vivência aqui, Habib, de gestão do tempo, primeiro que eu não faria, eu, assim, arrisco dizer com 99% de certeza que isso não é um resultado só de jovens. Isso, olhando o mercado no qual eu estou inserido, com as pessoas com as quais eu me relaciono ou tenho alguma conversa, eu vejo que isso está presente em mais de 50% das pessoas que, de fato, não se organizam adequadamente.
Como que eu fiz para me organizar? De fato, alunos do BTC, do GBP, ouvintes aqui do podcast, me acionam nas redes sociais e me perguntam, né, Yuri, como você faz para fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Bom, eu, há 20 anos, decidi organizar meu tempo. Então, são inúmeras tentativas e erros para minha realidade, porque eu entendi que era bom para mim. E eu dividi a minha vida em tempo em três partes: o que é importante, o que é necessário e o que é imprescindível. O que é importante para mim? Lazer, então sair, viajar, curtir, encontrar meus amigos, que me faz bem. Eu gosto de encontrar meus amigos, seja para almoçar, seja para ir no que eu chamo de horas bar, que é ir a um happy hour, ir a um restaurante, sair para tomar um café. Cuidar da minha saúde é muito importante. Eu sou uma pessoa que tem uma comorbidade, eu tenho diabetes, então eu cuido disso muito bem. E para mim, família é importante também. Entenda, família, não necessariamente as pessoas de sangue, mas quem eu tenho próximo que eu posso chamar de irmão, de pai, de mãe. Bom, o segundo item, necessário. Para mim, é necessário ter dinheiro para bancar esse custo, essa qualidade de vida, e para isso eu preciso trabalhar. Então, eu tenho que ter ali as minhas fontes de receita. Não coloco todos os ovos numa cestinha só. Eu tenho diferentes fontes de receita, seja empreendendo, sendo executivo da empresa principal que eu tenho hoje, lecionando aulas na BTC ou, no limite, prestando consultoria. Isso é necessário, segundo ponto. E o terceiro, que para mim é imprescindível: cuidar da mente, do corpo e da alimentação. Meu corpo é meu templo. Sem ele eu não faço nada. Eu não consigo, sem saúde, sem minha mente colocada no lugar, sem meu corpo respondendo aos meus estímulos, fazer nada. Além disso, cuido do meu lar, da minha casa, enfim. Então, tem que lavar roupa, passar roupa. Meus alunos que foram, as pessoas que foram meus alunos no GBP sabem o quanto eu sou quase que chato, eu vou chamar irritante em relação à roupa e como você está vestido, você está passado, está limpo. Então, eu faço isso porque eu valorizo isso como imagem da minha persona. Então, eu preciso estar num lugar que eu me sinta bem. Na minha casa, eu gosto de estar com ela arrumada. Bom, dito isso, necessário, imprescindível, é importante. Há momentos na vida, ouvintes, que a gente prioriza algumas coisas em detrimento de outras. É normal, tudo bem, alguns pratinhos vão cair, mas buscar o equilíbrio deixa a vida mais gostosa de ser vivida, sem muitas cobranças. Eu coloco metas, eu coloco horários, eu coloco limites, principalmente em coisas, em fatos e atos que dão fuga de atenção no que eu decidi fazer na minha vida. Quais são as fugas da minha vida? Rede social. Eu tô na rede social, eu uso três principais redes sociais, vou chamar aqui a primeira de WhatsApp, que é a rede que eu trabalho, LinkedIn, minha rede corporativa, Instagram, a minha rede social, que eu falo com os meus amigos, que eu falo com meus alunos, inclusive Yuri.Salomone é uma rede aberta, você pode seguir, pode conversar comigo lá, fiquem à vontade. Eu estou tornando essa rede social mais ativa, então eu estou empreendendo ou colocando tempo nisso, investindo tempo, Habib, de maneira tal que não fuja do que eu entendo que é necessário, importante e imprescindível. A segunda fuga de atenção são os excessos de telas. No limite, vamos resumir aqui as séries. Vai, você chega em casa e quer assistir uma série, um episódio, mas liberou 8 temporadas. Poxa, não passa a madrugada assistindo aquilo. Não acabe com aquele momento de lazer e mate o seu tempo de descanso, porque isso vai comprometer o seu dia seguinte, a qualidade dos seus deliverables, do que você vai entregar, do que você vai fazer no dia seguinte. Então, controlar esse tempo e essa ansiedade te ajuda a gerir melhor o seu sono, que tem que fazer parte da sua rotina. O terceiro ponto que me dá fuga de atenção são os meus gatilhos de ansiedade. São 20 anos, ouvintes, de tentativas e erros. São 20 anos que eu anoto diariamente o que eu faço, o que eu deixo de fazer, para que eu olhe durante o dia, durante a semana, o meu mês passado, eu olhe no retrovisor e pense, eu fiz bastante coisa, ou não priorizei tal área da minha vida como lazer. Ah, esse mês eu não viajei porque eu resolvi investir o dinheiro em outra ação. Esse mês eu não fiquei tanto com a minha família porque no limite eu viajei a trabalho. Eu consigo com essas anotações e mensurações, ordem de grandeza de tempo, horas do dia, horas do mês, horas de semana que eu pratiquei em cada parte da minha vida,
eu coloco ali para poder mapear as minhas oportunidades. E aí, anotando, eu consigo tomar decisões do que eu quero e posso fazer no próximo ciclo da minha vida. E eu jamais me culpo por não ter feito. Não existe pretérito imperfeito do subjuntivo na vida. E se eu tivesse feito isso em relação àquilo? Não fiz? Não foi feito. Daqui para frente farei, se assim eu entender que é necessário. Então, a minha gestão do tempo foi baseada, Habib, em papel e caneta, anotando tudo, mapeando, deu um trabalho do caramba. Assim, não vou ser hipócrita aqui, realmente eu tive que investir tempo para melhorar minha qualidade de vida, minha qualidade de tempo. Mas isso hoje, pelos ouvintes, pelas pessoas que me seguem nas redes sociais e veem quantas coisas eu faço, eu me sinto bem com isso. Eu não me sinto over demand, eu não me sinto mal, eu não deprecio o meu corpo de maneira exacerbada, eu consigo fazer as coisas que eu gosto, estar com as pessoas que eu amo, mas é óbvio que tem semanas, dias que os pratinhos caem. Eu quero trazer dois exemplos para isso, que são bastante representativos para os nossos ouvintes aqui do podcast, Habib. O primeiro é que, às vezes, por eu andar muito de avião, estar sempre em aeroportos, eu tinha uma aula sábado à tarde para dar na BTC, eu marquei de pegar um voo sábado de manhã e o voo foi cancelado. Eu não consegui chegar para dar aula à tarde. Liguei para o Habib, liguei para o back-office da BTC e pedi um professor substituto para me ajudar, porque o voo foi cancelado. No caso, foi o próprio Habib que me substituiu. Então, às vezes os pratinhos caem. E não foi porque eu quis. É um fato inerente às minhas vontades. E o segundo caso que eu quero exemplificar para vocês é quando você consegue antecipar. Por exemplo, a minha prioridade na minha vida hoje é a minha filha. Então, se tem uma atividade no sábado na escola, dia da família, uma atividade que ela vai ao parque, enfim, alguma coisa na escola, que eu entenda que o pai tem de estar presente, todos os momentos que a escola sugere, faz sugestão, e a escola é bem organizada, me ajuda com previsibilidade, 2, 3 meses antes, me orienta que vai ter determinado assunto ou determinado evento, uma festa junina, por exemplo. Habib, eu pego a minha agenda futura, que é centralizado, todos os negócios estão numa agenda só, e vejo, olha, aqui do conflito. Aula da BTC, sábado à tarde, festa junina no colégio da minha filha, sábado à tarde. Eu ligo para o back-office, para o pessoal aqui que organiza a BTC e digo, eu não vou conseguir, infelizmente, dar aula nesse dia, porque minha prioridade é essa. Eu não posso me sentir culpado por isso, Habib, por não dar aula na BTC, ou por um avião ter cancelado o voo, ou no limite por eu ter ficado doente, sem voz e não poder dar um treinamento. Eu tenho que lidar com cada tomada de decisão, mitigar os riscos, eliminar, no limite, os riscos, centralizar a agenda, papel e caneta, organização do tempo. Para mim, foi dessa forma. Então, para você ouvinte que sempre me aciona e pergunta: caramba, Yuri, como você faz tudo isso? Aqui eu dei uma leve pincelada. Não é uma receita de bolo, não é que porque funciona para mim que vai funcionar para você, mas comece anotando o que você faz e priorizando o que tem prioridade e valor para cada um de vocês. Boa sorte nessa organização. Estou à disposição nas redes sociais, no WhatsApp, para que a gente converse sobre isso, interaja aqui no YouTube, comente no Spotify, que a gente consegue discutir esse assunto que, no limite, não é só na vida corporativa que temos que deixar tudo organizado, Habib. Mas você, como que você faz, Habib? Qual é a sua linha de raciocínio aí? Bom, vamos lá. Acho que a gente compartilha de algumas ideias. Eu concordo plenamente que isso não afeta só jovens, isso afeta muita gente, inclusive pessoas mais velhas, pessoas idosas também podem ter dificuldade de gestão de tempo. Mas é claro que tem um elemento presente aqui que prejudica muita gente, que são as telas, e você comentou sobre elas. Então, uma coisa que para mim foi necessário foi eliminar a rede social. Eu tirei aplicativos de redes sociais no meu celular. O único que fica é o WhatsApp, que pode chamar de rede social e tal, e tem algumas funções dentro do trabalho também, apesar de eu não acumular boa parte do trabalho no WhatsApp. Eu não gosto de trabalhar pelo WhatsApp, para mim não é trabalho no WhatsApp. Você liga, você marca café, você marca um almoço e você tem meios profissionais para fazer isso. Mas algumas coisas são práticas pelo WhatsApp e a gente pode manter. Instagram, LinkedIn, tudo isso saiu do meu celular, eu uso no computador quando eu uso. Isso fez com que eu diminuísse muito a frequência. Instagram eu praticamente não entro, não uso nenhuma outra rede social e o LinkedIn, eventualmente, eu entro, mas hoje com muito menos assiduidade.
Me prejudica? De forma alguma. Eu acho que só trouxe benefício. Outra coisa, em relação a outras telas, eu tento manejar também. Nunca fui um grande fã de maratonar séries, etc. Gosto de algumas, tal, vi de forma bem pontual, mas nada que fosse um grande esforço para mim, mas para algumas pessoas talvez seja. Outra coisa que eu considerei fundamental, Yuri, você comentou que eu acho que, não sei se foi quando a gente estava batendo um papo antes, mas a meditação ela exerceu um impacto muito grande na minha vida. Eu me especializei no tema, na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, em Mindfulness, etc. Mas, apesar de hoje não trabalhar diretamente com isso, tirando um ou outro workshop que a gente oferece sobre o tema pela BTC, de certa forma, me ajudou a entender um pouco mais a importância da atenção e do trabalho contínuo da atenção. Então, a meditação exerce essa função, né, a prática da meditação, mas não só ela, outras coisas. Por exemplo, o Yuri, que gosta muito de praticar esportes, uma forma de você praticar a atenção no esporte é fazer o esporte atento a ele. Tirar o fone de ouvido, tirar a música, tal, e ficar atento ao esporte que você está executando. Quando eu vou praticar um esporte, uma arte marcial, é atenção total àquele momento, né? Aquela prática que está sendo executada. Essa é uma prática mesmo. Quanto mais você pratica, mais capacidade de atenção você tende a ter. Isso funcionou comigo. Tá? E costuma, né? A gente tem estatísticas diversas mostrando que a prática da atenção ela funciona para muita gente. Outra coisa que eu executei foi a unificação das agendas, que o Yuri comentou, isso para mim também me ajudou bastante, tudo numa agenda só, e definir o meio de comunicação ótimo para cada situação. Por exemplo, e-mail. E-mail não é conversa, não é um canal para conversa, na minha concepção, um canal para troca de documento. E é para isso que ele serve, e é para isso que eu faço. Para tomar decisão, é telefone ou reunião presencial. Em geral, não pelo WhatsApp, né? Comunicações para discussões operacionais da BTC tem um software para isso, não é o WhatsApp também, e muito menos e-mail. Então, direcionar as comunicações para o meio específico foi outra coisa que ajudou muito na minha gestão do tempo. Por fim, limitação de tarefas. Essa é a mais dolorida, né? Por quê? Porque às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Eu tenho para mim que eu só posso praticar duas atividades físicas em determinado momento da minha vida, né? Eu só tenho espaço para duas. Hoje é um esporte e uma arte marcial. E são essas duas. Ah, e se eu quiser praticar outro esporte? Não cabe, eu tenho que deixar de praticar alguma coisa. Senão eu não consigo. Eu tenho essa limitação e para mim tá tudo certo, eu consigo conviver muito bem com ela. Mas se eu adicionar mais coisas, eu vou me perder na gestão do tempo. A mesma coisa acontece no lado profissional. Eu tenho as atividades da gestão da BTC, eu tenho atividades na parte do varejo, tenho atividades na parte dos treinamentos corporativos. E nos treinamentos corporativos, a minha agenda tem um certo limite. Seria legal atender a maior quantidade de clientes que eu consigo o tempo inteiro, mas eu tenho um limite estabelecido. Aquela quantidade de clientes é a quantidade que eu consigo atender de forma adequada. Passou daquilo, eu vou ter que declinar. Não tem jeito. Acontece, tá? Isso é uma organização de atividades que eu implementei, de delimitar uma determinada quantidade de clientes ou de projetos por período. Isso me ajudou muito na gestão do tempo e trouxe um trabalho de melhor qualidade, o que, acredito eu, contribuiu em diversos resultados, seja pela BTC, seja nos aspectos da minha vida pessoal também. Então, essa limitação que eu me impus, ela ajuda na minha gestão do tempo. Essas são as ferramentas que eu implementei, algumas semelhantes com as do Yuri, outras diferentes, e eu acho que o bate-papo aqui é justamente para tentar trazer para você a ideia de experimentação, né? De tentar implementar alguma coisa para gestão do tempo, né? Pegando aí talvez algumas boas práticas que a gente implementou, que pode ou não funcionar para você, e desenvolver outras que podem funcionar perfeitamente também. Esses são os pontos que eu queria compartilhar, Yuri. Se tiver mais alguma coisa, manda bala e já vou pedir para você deixar seu abraço para a galera que nos acompanha. Excelente, Habib. Bom, aqui você levantou um ponto que me ajudou demais também. Isso foi mais recente, tá? Principalmente depois da pandemia, que é o meio de comunicação com as pessoas. Então, eu estou abominando o e-mail da minha vida. Eu hoje dou ok no e-mail, mando um joinha e estou de acordo. São as minhas respostas em as minhas respostas em e-mails.
porque de fato são formalizações. E se eu quiser formalizar mesmo, eu assino um contrato. Aí eu tenho uma plataforma jurídica nas empresas que eu represento e assino o contrato das condições comerciais. Reuniões corporativas, eu tendo a fazer essas reuniões via Zoom, Teams, seja lá qual for o meio aqui, ata e pauta, ok, no e-mail, beleza. E aí, Habib, eu concentrei tudo no WhatsApp. Eu tenho um WhatsApp Business, então eu consigo colocar ali em caixinhas, otimizei bastante meu tempo, sugiro que você coloque o seu WhatsApp em Business. E se você não quiser que as pessoas vejam que é business, é só você tirar elas. Você pode deixar algumas pessoas especiais ali. Outras você deixa, eu deixo no campo aqui de uma empresa, no campo de outra empresa. Me ajudou demais, eu consigo taguear, colocar uma tag ali na mensagem, então me ajudou muito. Tem um trabalho para virar isso, eu não vou negar, assim, centenas de mensagens perdidas, mas desde o momento que eu consegui organizar para o WhatsApp Business, organizei o tempo e eu tenho o hábito, para finalizar aqui a minha análise, de combinar com as pessoas. Então, eu e o Habib, por exemplo, combinamos os horários do BTC Journal por um grupo de WhatsApp que só serve para esta semana gravaremos que hora? Tal hora você pode, não pode, beleza? A gente troca mensagem durante 5 minutos, resolve o problema, joga na agenda que eu centralizo e acabou. Tem pessoas que eu converso no grupo de WhatsApp, tem outras que eu só gosto de conversar presenciais. Então, com cada pessoa com a qual eu me relaciono, eu tenho um método de comunicação e é único e exclusivo, para não ter problema de, eu te mandei no e-mail, não, eu te mandei no WhatsApp, nesse dia eu te liguei, no outro eu te mandei carta como faziam os incas. Não, entre mim e qualquer pessoa tem um meio de comunicação oficial. Isso me ajudou a centralizar. É um acordo bem feito, Habib. Então, finalizo aqui com essa mensagem: tenha acordos bem feitos que vão te ajudar a organizar o tempo, como você disse, tentativa e erro vai ser o melhor que você pode fazer, na minha humilde opinião. Então, obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Espero que a gente tenha sido útil, principalmente nessa discussão do dia aqui. E excelente semana para todos. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigado, Yuri, pela contribuição excelente, como de costume. Obrigado você que nos acompanha pela sua paciência, pelo seu interesse. E a gente se vê na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.